Agora você está ao vivo. Olá, pessoal. Estou apanhando aqui um pouquinho, sempre tem essa primeira vez, né? Para a gente apanhar um pouquinho, vou convidar aqui a minha hoje para participar dessa live. Sejam todas bem-vindas. Me desculpa por essa introdução catastrófica. Sempre tem uma primeira vez que a live começa errado, né? Já convidei a doutora Carla. Oi, doutora Carla, como vai você? Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer, né, Carla? O prazer é meu, doutora. Muito obrigada aí pela oportunidade, pela confiança. Muito feliz em poder participar hoje dessa live com um tema tão relevante para a nossa população. Seja bem-vinda, Carla. A gente está fazendo um esforço gigante, Carla, como médico, de trazer informação de qualidade. Essa é a nossa meta. A gente está chamando as pessoas, o nosso público de pacientes que não são médicas, nós temos um bocado de médicos aqui também, para poder falar, ter informação de qualidade, que hoje em dia, com essa história do Instagram, cada um fala o que quer, né, Carla? E a Exatamente. propaganda que eu faço para o público de Santa Catarina, Carla, é que eu vou convidar pessoas que sabem o que estão dizendo. Então, meninas, boa noite a todas. Essa é a doutora Carla Montenegro. Eu estou falando doutora porque ela é professora e cheia de Não, mas por títulos, favor, não. mas Pode me ela. chamar de Carla. Pois é, eu também acho que dá para ser Carla. Mas eu queria apresentar a Carla para vocês. Eu conheci a Carla através de um amigo, oncologista de São Paulo. Eu não a conheço pessoalmente. Então, o que eu estava introduzindo é que a gente aqui, Carla, prometeu para as pessoas trazer os melhores nomes que a gente conseguisse. Então, a Carla, meninas, foi convidada porque eu procurei um amigo oncologista em São Paulo, que eu sou totalmente fã dele, é um cara super sério, e falei, Rafael, que é o amigo, quem manda bem no assunto atividade física e câncer de mama? Porque, Carla, nós estamos acostumados como médico, até em evento médico científico, a convidar médico para falar. Só que médico não sabe tudo, então, muito pelo contrário, o médico tem um monte de coisa que não sabe. Então, a gente tá, meninas, escolhendo os melhores nomes. Eu pesquisei bastante, a Carla é o melhor nome para falar sobre isso com a gente. A Carla é educadora física, é professora e ela trabalha no Centro de Reabilitação do Einstein. Então, muito obrigada, Carla, por ter aceito o nosso convite. Imagina, doutora, eu que fico lisonjeada em poder participar e colaborar com essa live tão sensacional, com um tema tão importante para falar de atividade física, que a gente sabe que pode ajudar bastante. Sim, o nosso público. A gente pega bastante, Carla, nesse. Então, assim, todos os assuntos que a gente discute são pedidos do nosso público. E a atividade física, especificamente, Carla, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque nos últimos anos, quando a gente fala de câncer de mama, está muito claro para a gente que o câncer de mama ele tem existe uma proteção em relação à incidência e recorrência de câncer de mama através da prática de atividade física, sem contar as outras inúmeras vantagens. Então, o assunto é hot topic para nós médicos e as nossas pacientes nos pediram. E eu estou aqui com meu coração aberto, meninas, querendo aprender tanto quanto vocês. Então, Carla, eu acho que a gente podia aqui introduzir a nossa conversa. Carla, eu vi, a Carla tem um Instagram sensacional, que ela fala para o público, geralmente público especializado, que eu sou seguidora dela, acho teu conteúdo fantástico, Carla. E eu vi que Obrigada. você divulgou um material que é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né, no seu Insta. Isso. E ali eu vi que ele fala, ele tenta definir o que seria atividade física para o público leigo, né? O que a gente está falando de atividade física? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí para nós. Perfeito, doutora. Eu falo que um dos grandes mitos é que as pessoas confundem os conceitos de atividade física e exercício físico. E quando a gente fala em atividade física, a gente considera qualquer movimento corporal que tire a gente do repouso. Então, caminhar na rua, passear com o cachorro, limpar a casa, cuidar do jardim, brincar com os filhos, tudo que gera movimento, a gente já considera atividade física. E quando a gente fala em prevenção e promoção de saúde, a atividade física é o suficiente. É claro que uma atividade física estruturada, que é o que a gente considera o exercício, que é toda atividade física estruturada, com um objetivo pré-estabelecido, numa intensidade um pouco maior, ela vai gerar benefícios mais acentuados. Mas
para prevenção e promoção de saúde, a atividade física como movimento é o suficiente. E aí eu gosto de dar um exemplo para ficar muito claro, né, a questão da caminhada, quando que a gente considera atividade física e quando é exercício. Então, por exemplo, se eu for até um supermercado caminhando próximo à minha casa, e eu vou caminhando para ir do supermercado, meu objetivo simplesmente é ir ao supermercado, eu considero essa caminhada como atividade física, que é, na verdade, uma estratégia de deslocamento. E vamos supor que eu percorri aí 150 metros. Agora, se eu falar para você, doutor, eu vou sair de casa, caminhar 150 metros numa intensidade moderada, aí eu estou fazendo exercício físico. Pode ser a mesma distância percorrida, mas pelo fato de eu ter determinado um objetivo, que é os 150 metros, numa intensidade determinada, que é a intensidade moderada, eu considero isso como exercício. E quando a gente fala em saúde, colocar o movimento é fundamental. Então, movimentar-se durante o dia, a gente está garantindo atividade física na nossa vida. Entendi, e veja se eu vou explicar direito para o público o que você está dizendo. Que se manter em movimento, que é o paciente que não pega elevador, que sobe e desce escada, que fica fazendo as coisas da rua todas a pé, não anda de carro, isso é super útil para a gente se manter ativo e para a saúde. Entretanto, quando a gente fala, Carla, eu quero ficar mais saudável e eu quero deixar o meu corpo mais saudável. Então, você está dizendo que eu preciso de condicionamento, preciso de equilíbrio, preciso de flexibilidade. Para eu alcançar isso, que é o que a gente deseja para o nosso paciente, eu faço uma atividade programada. Foi isso que tu disse, né? Exatamente. Tudo que eu quero melhorar, então assim, tudo que eu quero promover a mais do que eu já tenho, eu preciso aumentar um pouquinho a intensidade. E aí a gente considera o exercício. Agora, se eu não quero, tá ótimo do jeito que tá, não quero melhorar condicionamento, não quero melhorar força, flexibilidade, eu posso me manter em movimento ativo durante o dia. Mas é importante entender que um não anula o outro, né? A gente tem uma grande preocupação em relação ao tempo sedentário. Infelizmente, a gente tem passado muito tempo sentado. Grande parte da população passa mais de 8 horas por dia sentado. E isso causa um efeito muito ruim para o nosso organismo. E só para minimizar esse efeito deletério do tempo sentado do nosso corpo, cada 8 horas a gente precisa de 1 hora de exercício. E aí eu tô falando de exercício moderado. Então, por isso que é tão importante a gente se manter em movimento. Porque às vezes a gente fala, eu tô fazendo, eu tô treinando, eu tô indo pra academia, eu tô caminhando todos os dias, mas não tô conseguindo os ganhos que eu preciso. Mas como que está a sua rotina nas outras horas do dia? Você está muito tempo sentado? Não está fazendo as pausas que nós chamamos de pausas ativas, que é levantar a cada 1 hora, se movimentar pelo menos 5 minutos, mesmo que seja se movimentar no próprio local. Então é importante que, apesar das pessoas que já fazem exercício físico estruturado, quererem, né, algo mais, a gente não pode deixar de lado as outras horas do dia ficando sedentário. Então a gente precisa de movimento. Que legal, Carla. Então vocês entenderam, né, meninas? O dia inteiro façam pausas durante o dia e vão se mexer, que isso aí também conta além da atividade física. Genial, Carla. Genial. Eu mesma, meninas no consultório, vocês vão começar a me ver caminhando agora pela isso recepção, mesmo, porque né? eu fico o dia todo que a gente sentada. costuma usar, que a gente sempre fala, precisa beber água, né? Então a gente costuma deixar a garrafa de água na mesa. Eu sempre falo, leva a garrafa de água, mas não deixa na sua mesa, porque isso faz com que você fique sentada, né? Então deixa a água um pouco mais distante para forçar você a se levantar e ir buscar a água, optar pelas escadas ao invés do elevador. A gente sabe que subir 3 andares de escada equivale ao mesmo benefício do que 10 minutos de caminhada. Então, aquela desculpa que a gente coloca, ou uma barreira, né? Não tenho tempo para fazer atividade física, né? Mas trabalho num prédio, moro num prédio, desce 3 andares antes do andar que você tem como destino e sobe esses 3 andares de escada, né? Já está somando aí 10 minutos de atividade física no dia. Ao atender o telefone, procure ficar caminhando, né? Porque isso também gera movimento. Então, tudo que a gente puder acrescentar de movimento é melhor. Que ótimo, Carla. Aprendendo. Eu tenho um relógio que ele me avisa a hora de se movimentar. Então, agora eu já estou entendendo porque que ele me fala isso. Muito legal, cara.
Muito legal. Ele está cuidando da sua saúde. Exatamente. E tem uma coisa, Carla, que as minhas pacientes falam muito. Eu pergunto assim: vocês estão fazendo exercício? Sim, eu tenho um relógio que ele me diz quantos passos eu estou dando ao longo do dia. Eu dei muitos passos. Elas não fizeram nada de exercício, mas estão cheias de passos ali no relógio. Eu, Carla, como médica que trabalho com câncer de mama, eu tenho uma pegada ali com a questão da atividade física e tendo a não considerar isso como atividade física e peço um pouco a mais para o meu paciente. Tu pode explicar para a gente essa questão do sisteminha dos passos, se isso aí funciona, se isso é útil ou não? Isso funciona, na verdade é super útil, né? E acaba gerando, medindo a nossa movimentação, né? Só que às vezes a gente acha que fez muitos passos e não é bem assim. A gente considera uma pessoa ativa quando ela acumula mais de 7.000 passos por dia, né? E isso equivale, em média, a quase 2 horas de caminhada. Então, às vezes uma pessoa fala, eu vou sair para fazer uma caminhada de 30 minutos e vai somar aí, em média, de 3 a 4.000 passos, a depender do tamanho da passada. Lógico que essas ferramentas que a gente utiliza, os medidores de passos do relógio, do celular, ou os próprios pedômetros, como a gente utilizava antigamente, elas são muito eficientes, principalmente para manter a gente motivado, né? Porque tem gente que fala, mas eu dei 3.000 passos, eu não vou conseguir pular logo para o 7. Não, realmente é muito difícil a gente pular tanto assim, vamos dizer assim, de um estágio de atividade física para o outro. Então, isso auxilia a gente a ir colocando metas atingíveis. Então, essa semana eu fiz uma média de 3.000 passos, que tal aumentar para 3.500 passos na semana que vem? E na próxima para 4.000, até a gente alcançar a recomendação, que é de 7 a 10.000 passos por dia. Então, meninas, não vão me enrolar mais. 7.000 passos é o que tem que aparecer no relógio, combinado? Aprendendo, Carla, aprendendo contigo. Olha só, Carla, meninas, tem várias perguntas que eu tô vendo que vocês fizeram aí que a gente vai fazer, então eu vou numa sequência aqui, a hora que eu captar aqui alguma coisa que eu não perguntei, eu vou perguntar para Carla. Carla, então vamos lá. Nessa questão do benefício da atividade física, então, como mastologista, estou dizendo para as minhas pacientes, exercício físico previne câncer de mama e exercício físico em pacientes que foram tratados de câncer de mama, ele reduz a recorrência. Isso para vocês da educação física é também uma coisa que vocês já estão pregando, que é claro para vocês, e se tu pudesses dizer também os benefícios da atividade física, além desses que eu estou citando. Com certeza. Isso é uma realidade, né? Então, a atividade física previne câncer de mama e não só câncer de mama, a gente sabe que alguns outros tipos de câncer que têm uma relação muito positiva. E por que que isso acontece? Está principalmente ligado com 2 fatores. A primeira questão é a composição corporal. Então, o exercício físico, ele melhora a nossa composição corporal, então diminui o percentual de gordura e aumenta músculo. E por que que isso é uma preocupação, né, quando a gente fala em câncer? Porque a gordura produz células que geram um processo inflamatório que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de mama. A partir do momento em que eu melhoro a composição corporal e, consequentemente, eu previno esse aumento de gordura corporal, consequentemente, eu estou prevenindo o câncer também. E um outro segundo fator, né, que são estudos científicos um pouco mais recentes, que isso fez a gente até da atividade física dar uma motivada ainda maior em relação à promoção da atividade física na prevenção do câncer, é que o exercício físico ele protege o DNA. Né? Então, nós sabemos que o câncer nada mais é que um processo de mutação, né, genética que gerou uma célula com uma característica diferente que acaba sendo uma célula imortal. E nós temos, né, na ponta do DNA o que nós chamamos de telômeros, que é uma ponta da fita do DNA que protege esse DNA. E tudo que tem de agressão no organismo vai diminuindo o tamanho desses telômeros. E a atividade física protege o telômero. Então, a gente acaba prevenindo também esse risco de mutação genética que pode desencadear, dar origem a uma célula como uma célula do câncer. Então, o exercício físico não só tem um fator muito positivo no perfil inflamatório, que está relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama, como também de proteção do DNA através da promoção dos telômeros. Sensacional, meninas. Exercício evita câncer porque emagrece, a gordura é ruim
para o câncer. Teve alguém que falou sobre o linfoma, né, meninas? Então entendam para o câncer no geral. Essa gordura ela não é legal e a Carla está dizendo que protege diretamente contra a formação do câncer por ação no DNA. E isso também vale para os outros cânceres que não é só da mama. Sensacional, Carla. A Sandrinha, querida, está perguntando sobre que tipo de exercício, mas eu vou fazer uma pergunta antes, Carla. Qual é esse intervalo protetor contra câncer? Quanto de exercício eu tenho que fazer? E na sequência eu vou fazer a pergunta ali da Sandra, querida, que é sobre o tipo de atividade física. Perfeito. Ó, a recomendação mínima que a gente precisa fazer é 150 minutos semanais, tá? E hoje, né, a gente teve uma atualização da Organização Mundial de Saúde em dezembro do ano passado, que coloca que o mínimo recomendado é entre 150 a 300 minutos semanais de atividade física. A gente não precisa fazer isso tudo num dia só e, na verdade, nem deve. A recomendação é que a gente fracione isso durante a semana. Então, a sugestão é que a gente acumule, no mínimo, 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos de atividade. E aqui eu estou falando de movimento, tá, pessoal? Só que precisa ser numa intensidade moderada. E o que seria esse moderado? Eu sempre dou aquela dica do teste da fala. É aquela atividade que você consegue fazer, falar um pouco, mas não falar o tempo inteiro. Então, não é aquele passeio no shopping que a gente fica conversando o tempo todo. Então, tem que ser numa intensidade um pouquinho maior, em que eu consigo falar, mas eu tenho que dar chance para a pessoa que está caminhando comigo, por exemplo, falar também. Então, são 150 minutos a 300 minutos semanais, numa intensidade moderada. Uma outra coisa, não pode ser só num dia na semana. Para a gente considerar essa recomendação, eu tenho que fracionar no mínimo 3 vezes por semana, tá? Então não existe saldo. Não posso ficar a semana inteira sem fazer atividade física. No domingo vou passear no parque e faço os 300 minutos. Isso não pode acontecer. A gente tem que, no mínimo, fracionar em 3 dias da semana. Sensacional, Carla. Então, meninas, 150 minutos por semana, atividade moderada, no mínimo 3 vezes por semana, não adianta enrolar e fazer tudo no final de semana. E aqui, Carla, tem os crossfiteiros, tem a moçada do beach tênis, minhas amadas que estão aqui, Patrícia, Eliane, etc. E às vezes a atividade física é bem intensa, né, Carla? Você disse conversar, mas eu não consigo nem respirar, quanto mais conversar. Essa intensa é também 150 minutos? Não, é menos. Para atividade vigorosa, que é essa que a gente não consegue nem abrir a boca para conversar, que cansa, é de 75 minutos a 150 minutos semanais. E aí também eles fazem uma sugestão de 3 vezes por semana, 20 minutos, que é o mínimo recomendado, podendo ser até 45. Então, para quem faz atividade física vigorosa, o benefício é mais acentuado, principalmente quando a gente fala em condicionamento cardiorrespiratório e fortalecimento muscular, né? Porque não adianta só a gente caminhar, e a gente sabe que principalmente a partir dos 30 anos a gente compete com um processo de envelhecimento que favorece a perda de massa magra. A gente precisa acrescentar exercícios um pouco mais vigorosos para manter massa muscular e, se possível, para os crossfiteiros, para a galera da musculação, também ganhar músculo, hipertrofiar. Perfeito, Carla. Tem uma paciente aqui que se chama Yara, tem várias outras perguntas no mesmo gênero, que a gente ia deixar um pouquinho para frente, mas elas estão muito ansiosas. Tem paciente nossa, Carla, que faz quimioterapia. A quimioterapia ela é tóxica, ela é boa para o câncer, mas é tóxica para o organismo, e às vezes a paciente tá reclamando aqui, eu sinto fadiga. Eu não consigo fazer exercício porque eu tô morta de cansado. E eu tenho dentro de mim, Carla, algumas publicações que dizem que mesmo durante a quimioterapia o exercício ele protege o coração da cardiotoxicidade. Tens alguma estratégia para essas pacientes que estão em tratamento e que eu estou pedindo para elas fazerem exercício, e aquelas que estão fadigadas do tratamento, pós-tratamento, como a senhora Yara aqui, que tem linfoma e quer saber que tipo de exercício, mas ela se sente muito cansada? Alguma estratégia para isso, Carla? Então, gente, é fundamental fazer o exercício durante o processo de quimioterapia. A gente já sabe do benefício para cardiotoxicidade, e isso a gente até desenvolve um projeto lá no Einstein em relação a isso, em que nós atendemos mulheres com câncer de mama que estão em quimioterapia com o objetivo de diminuição da fadiga e também da cardiotoxicidade.
É fundamental a gente fazer trabalho de fortalecimento muscular, principalmente para combater essa questão de fadiga. E isso tem que ser feito no mínimo 2 vezes por semana, tá? Fortalecimento não dá resultado se a gente faz 1 vez por semana e vai treinar só na outra semana. Então, no mínimo 2 vezes. Eu sei que a sensação de fadiga é muito extenuante, muitas vezes desmotivante. Mas tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa e não necessariamente a gente precisa fazer em uma bateria de exercício só. Então, eu posso fazer exercícios como sentar e levantar da cadeira, isso trabalha bastante fortalecimento, ficar na ponta dos pés, né? Então, ficar na ponta do pé e volta, elevar os braços e voltar para a posição inicial. E eu posso fazer isso em intervalos e não precisam ainda ser sequenciais. Então, a gente sempre recomenda aí uma média de 3 séries, em torno de 8 a 12 repetições de cada exercício. Como assim? Então, eu vou sentar e levantar da cadeira 10 vezes, descanso 1 minuto, faço de novo, descanso 1 minuto e faço mais uma vez. Ai, doutora, eu fiquei muito cansada. Preciso fazer o próximo exercício agora? Não, pode descansar, sei lá, daqui meia hora, 1 hora, no próximo intervalo do filme, da novela, faço mais um exercício. Então, mesmo tendo esses intervalos maiores, o treinamento de força ele vai ter benefício porque a gente acaba trabalhando o grupamento muscular de forma separada. Então, se eu conseguir encaixar no mínimo 2 vezes por semana os exercícios de fortalecimento, eles vão auxiliar a gente a ganhar dessa sensação de fadiga que o tratamento da quimioterapia proporciona. E isso é muito importante porque se, por conta da fadiga, eu me movimentar menos, a tendência é que eu fique ainda mais fadigada. Porque quanto menos movimento eu tenho, mais músculo eu perco. E aí a sensação de cansaço e de fadiga, ela é extenuada, ela é aumentada. Então, eu preciso vencer, principalmente no início, depois vocês começam a ver resultado e vão se sentir mais motivadas em fazer. Então, o exercício de força, ele pode ser feito em casa e ele vai ajudar muito a combater essa sensação de fadiga. Que sensacional, Carla. Então, meninas, o que a Carla está dizendo? Vocês estão fadigadas, precisa ter força física, força muscular. Eu não preciso fazer o que as pessoas que não estão na minha condição de fazer quimioterapia fazem, 40, 50 minutos de academia. Posso fazer de pedacinho em pedacinho. A Carla está dizendo ali 3 repetições, né, Carla? De quantas 3 séries tu disse? de 8 a 12 repetições. 3 séries de 8 a 12. Agora vocês vão me perguntar assim, quais séries? Aí eu te pergunto, Carla, tem esses aplicativos que essa história do Covid ficou bem fácil. Eu já testei vários para fazer exercício em casa. E você coloca lá no fácil e ele te dá um monte de exercício para perna, exercício para braço, para aquele pessoal que não tem um personal junto com ele, por dinheiro, por qualquer outro motivo que seja. Você aconselha isso, Carla, que as pessoas escolham um aplicativo, essas que estão sozinhas, coloquem uma cadência menor, ali, uma força menor no exercício, essas minhas pacientes fadigadas de químio, para elas poderem começar, e é isso que vai deixar elas terem força para seguir fazendo o exercício aeróbico, a caminhada e etc. É isso? Com certeza. E assim, o nosso corpo fala, respeitem o limite do corpo. Escolham exercícios que sejam fáceis de realizar, que dê para fazer em casa. E aí a gente tem diversas opções, que são os famosos exercícios funcionais, que nada mais é do que o movimento nosso do dia a dia, que é levantar do sofá, levantar do banheiro, então sentar e levantar os braços. Tudo isso tem muito disponível, a gente tem diversos aplicativos, pessoas que compartilham conteúdo aí na internet que podem auxiliar. Pensem sempre na questão da intensidade, né? Então, para quem está sem um acompanhamento lado a lado do profissional, não abusem da intensidade. Façam numa intensidade que quando você termine a série, você fale. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 em relação ao cansaço, ela teria que estar entre 5 e 6, né? Que é o ligeiramente cansativo. Eu não estou tão cansada assim. Se precisasse, eu conseguiria fazer mais. Então, é uma intensidade leve a moderada. E aí eu não preciso de supervisão, porque ele não vai gerar nenhum tipo de risco para mim. Espetacular, Carla. E aí, pegando o gancho nisso que você falou, tem várias perguntas aqui. Eu tô ligada, meninas, tô ligadíssima e tô tentando fazer as perguntas na sequência. Uma das pessoas me perguntaram assim, olha só, em relação à academia, esses exercícios equivalem à academia ou eu preciso ir para a academia fazer musculação? Essa é a primeira pergunta. Teve também uma outra pessoa que perguntou
que tipo de atividade física, Carla? Então vamos pensar assim. Então, a primeira coisa é, academia é obrigatório ou esses funcionais equivalem? Então acho que Os equivale, né, funcionais Carla? equivalem. Imaginem que a academia, ele nada mais é do que o mesmo movimento, só que com outros equipamentos ou aparelhos. Então, se eu for, por exemplo, fazer um sentar e levantar, nada mais é do que um agachamento ou um aparelho que a gente chama de leg press. O movimento é o mesmo, de estender o joelho e o quadril. Então, eu acabo adaptando, utilizando como carga o peso do meu próprio corpo. Então, substitui sim a academia. Eu não preciso ir para academia, eu estou fazendo força com outra estratégia de exercício que não precisa ser com equipamentos. Espetáculo. E aquela paciente, Carla, que não é, que está com fadiga. Então, também teve várias perguntas disso. Teve uma pessoa que falou, tem um problema no joelho, não consigo fazer e começa a sentir dor. E tem as minhas pacientes que fazem tratamento de câncer de mama, que tem muita dor articular, pelo hormônio terápico, pelos os remédios que elas tomam. Que dica, Carla? Questão articular, como é que elas têm que lidar com isso? Não ficar parado. Quanto mais parado a gente deixar a articulação, a tendência é essa dor piorar ainda mais. Eu sei que é uma dor que incomoda, o que a gente pode fazer é adaptar alguns movimentos. Então, por exemplo, levantar da cadeira é muito extenuante porque o peso do corpo é maior. O que a gente pode fazer? Estender o joelho, né? Então, fazer movimentos, manter a articulação em movimento. Quanto mais parado a gente deixar essa articulação, mais rigidez articular vai gerar, menor amplitude de movimento, e isso vai aumentar ainda mais esse incômodo, essa dor que está sendo decorrente do tratamento. Então, tá com um pouquinho de dor, quanto mais movimentar, menor vai ser essa dor. Então, a gente precisa de movimento. Evitar a sobrecarga, tu diz, né, Carla? Essas pacientes Isso, que têm dor ajustar. articular. Então, exatamente, ajustar. Tem alguns exercícios que eles têm uma carga maior, né? E aí a gente acaba adaptando por movimentos mais simples e com uma menor carga. A gente não precisa, gente, carregar 20, 30 quilos em cada exercício. A gente pode fazer simplesmente sem peso. Então, como eu falei, eu posso fazer simplesmente o movimento de estender o joelho e voltar, né? Então, de esticar o joelho e voltar na cadeira, sem carga nenhuma, sem caneleira. Só o fato de estar estimulando a articulação já vai auxiliar no tratamento da dor. A tendência é que, se eu exagerar na carga, no peso que eu coloco para fazer o exercício, essa dor pode piorar. Então, aí nesses casos, a gente precisa menos é mais. Então, menos peso e o foco vai ser estimular a articulação, movimentar. Meninas, a Carla está dizendo um negócio que é fundamental. A gente fala para vocês que estão cheias de sintoma em relação aos remédios, que o tratamento primeiro é movimento. Então, isso aí que ela está dizendo é muito importante. Não é porque a gente tem os sintomas articulares que a gente não vai fazer, ao contrário. Tem que fazer exercício respeitando a sua condição. E isso vale para a moça da tendinite do joelho ali que perguntou. Tem muita pergunta aqui, Carla, sobre caminhada ou corrida. Bike é ok? Que tipo de exercício que é melhor? Então vamos lá para os exercícios aeróbicos, Carla. Qual que é a tua sugestão? Como que tu lida com isso? Para condicionamento físico, é o que a gente fala, quanto maior a intensidade, a gente ganha condicionamento mais rápido. Na questão de saúde, eu não preciso de exercício vigoroso. Então eu posso fazer sim uma caminhada que é o suficiente. Entendam que caminhar 5 quilômetros e correr 5 quilômetros, para o nosso sistema em relação ao condicionamento, o benefício é o mesmo. Tá? A única coisa é que eu corro 5 quilômetros num tempo menor e eu preciso de mais tempo para caminhar esses 5 quilômetros. Então, eu não preciso do exercício vigoroso. Qual que é melhor? O que você gosta mais e o que você consegue incluir na sua rotina, seja caminhada, seja corrida, seja bicicleta. Então, de acordo com a sua condição clínica, qual que dá para fazer e qual você consegue inserir. Então, quando a gente fala em exercício aeróbio, se você não tem nenhum tipo de contraindicação, não tem melhor ou pior. Tem aquele que eu gosto mais e que eu consigo fazer na minha rotina. Entendi. E às vezes, Carla, é muito comum no consultório, eu falo para a paciente fazer exercício, ela fala, ai, doutora, eu não vou fazer não, já estou cansada de fazer, não estou emagrecendo nada, não está adiantando para emagrecer. E eu acho que isso que você está dizendo em relação caminhada ou corrida para a saúde é igual, pega um pouquinho nisso, né, Carla? Se o objetivo for ser saudável, meninas, é o que a doutora Carla falou, Carla, qualquer atividade física se mantém em movimento, qualquer atividade que você escolher.
Se for para perder peso, né, Carla, as pacientes que estão acima do peso, aí a Aí intensidade muda um conta, né? pouco, porque quando a gente fala em perda de peso, para emagrecer, a gente precisa gastar mais calorias do que ingerir. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter um ajuste na alimentação. Exercício físico sozinho não faz milagre. Ele até pode proporcionar um emagrecimento, mas vai ser um pouco mais demorado do que se a gente ajustar a alimentação. E aí a questão é que, quanto maior a intensidade do exercício, maior é o gasto calórico. Então, se eu comparar 30 minutos de caminhada e 30 minutos de corrida, na corrida eu vou gastar muito mais calorias. Agora, o que que eu preciso? Carla, não consigo correr, estou super acima do peso, tenho dor articular, tenho uma artrose de quadril, enfim, não dá para correr. Não vou emagrecer? Não, vai emagrecer, só que aí eu vou ter que aumentar o tempo da caminhada e aumentar a frequência semanal. Tem um estudo que saiu do Colégio Americano de Medicina do Esporte que comparou um grupo que corria e um grupo que caminhava e equalizou pelo gasto calórico. Então, para eu gastar a mesma quantidade de calorias de uma corrida de 30 minutos 3 vezes por semana, eu preciso caminhar de 5 a 6 vezes por semana, no mínimo 1 hora. Então, a diferença entre caminhada e corrida para emagrecimento vai ser no volume. Então, eu preciso caminhar mais dias da semana numa duração maior, tá? Então, não preciso me desesperar, não consigo correr, não vou emagrecer? Vou, desde que eu aumente a duração da minha caminhada e a frequência semanal também. Então, a Carla está falando super importante, meninas. Vocês querem emagrecer, o exercício é mais tempo ou mais intensidade. Mas o que a Carla está dizendo é muito importante, que muitas de vocês não correm e etc., é a alimentação, né, meninas? Tem que equalizar o que entra e o que sai. Alimentação ajustada, né, Carla? E exercício dentro do que você dá conta. Obviamente, se a intensidade for maior e o tempo também, como a Carla disse, então nós vamos perder mais peso. Sensacional, Carla. Uma pessoa perguntou ali para nós, uma pessoa, não posso falar nomes, mas eu não me aguento. Marciane perguntou, ela fez esvaziamento axilar. E aí tem muito essa questão de que tipo de exercício que a paciente que fez esvaziamento axilar pode fazer. Tu podes dizer para a gente, Carla, assim, como que você entende essa questão do esvaziamento axilar em relação ao exercício? E até encaixando nisso, tem uma pessoa que citou o linfedema, né? Pacientes que têm linfedema também. Então, se tu puder dizer sobre isso para a gente. Perfeito. Primeiro de tudo, em algumas situações pós-cirúrgicas é necessário fazer fisioterapia, né, para trabalhar com a mobilização da articulação. Então, geralmente a gente não inicia logo um programa de atividade física numa intensidade maior, precisa passar por um processo de fisioterapia para mobilização da articulação, para a gente não gerar nenhum tipo de dano a partir do momento que a gente coloca algum tipo de carga, sobrecarga articular. Passou esse processo de fisioterapia, e às vezes não necessariamente precisa ser uma fisioterapia presencial, no pós-cirúrgico o fisioterapeuta já vai orientar a mobilização da articulação, como que pode fazer a movimentação, os exercícios em casa. A partir do momento em que teve alta, está liberado para fazer qualquer exercício. Claro que a gente não pode abusar da intensidade. A gente tem que saber respeitar. Então, é um degrau de cada vez. A gente pode trabalhar exercício de adução, abdução, flexão, extensão, desde que eu faça um processo de evolução de carga, sempre indo degrau por degrau. Do mais leve, tá ficando fácil, eu aumento um pouco. Tá ficando fácil, eu aumento um pouco. Então, respeitar o limite do nosso corpo. Mas grande parte das vezes a gente recomenda primeiro uma orientação com o fisioterapeuta para recuperação, mobilização da articulação e depois a gente trabalha com exercício de carga. Espetáculo, Carla. Até tem essas nossas pacientes que fazem radioterapia, né? Essas mesmas do linfedema muitas vezes, e elas têm restrição de movimento, né? Perde elasticidade do músculo peitoral, então é fácil de machucar, né, Carla? Às vezes tem lesão da radioterapia no ombro, então isso que a Carla está falando é muito importante, meninas. Vocês não são proibidas de fazer exercício, não existe uma restrição específica, o limite é vocês. O que vocês conseguem sem sentir dor, né, Carla? E sem abusar, porque às vezes a gente quer melhorar rápido e acaba abusando, né? Então fala, deixa eu ir até um pouquinho mais, vai, tá doendo um pouquinho, deixa eu ir até o limite. Não precisa sentir dor. Eu falo que o exercício físico, ele não é uma coisa dolorosa, ele não é um sofrimento, ele tem que ser prazeroso. Então saibam respeitar, não preciso ir até o limite da dor. Vai até onde dá, amanhã vai um pouquinho mais e a gente vai ganhando esse movimento, essa amplitude com o tempo.
Perfeito, Carla. A gente tem um colega, tá virando amigo de Instagram, Pedro Belo, que é um onconutrólogo, e a gente fez uma live com ele que foi muito legal, e eu vi que a Silvia Lemos fez uma pergunta que eu achei muito interessante e vou encaixar nisso. Então, Carla, as pacientes que entram na menopausa perdem massa magra. As pacientes que fazem quimioterapia perdem massa magra. As minhas pacientes que estão fazendo hormonoterapia estão perdendo massa magra. Então, aqui tem um grupo de pessoas, a Silvia incluindo, beijo, Silvinha, sobre que tipo de exercício. E o Pedro falou uma coisa que é interessante, que eu queria saber se tu concorda, que essa paciente que está me perguntando aqui sobre massa magra, ela precisa focar na alimentação, né? Estou falando das mulheres na menopausa e também mulheres para aumentar a ingestão de proteína, que foi o que o nosso amigo Pedro nos ensinou, e associar isso ao exercício. Isso seria a resposta para a pergunta da Silvia, que está reclamando que perdeu massa magra? Com certeza. Quando a gente fala em exercício para ganho de massa magra, para hipertrofia, a gente precisa treinar força, tá? E aí a gente tem diversas estratégias de utilizar um treino de força, que pode ser a musculação, pode ser o treino funcional, pode ser o crossfit, pode ser o pilates, a hidroginástica, desde que a gente ajuste. Mas sozinho, assim como no emagrecimento, para ganho de força a gente também não faz milagre. Porque para ganhar massa a gente precisa de proteína. Quando a gente faz exercício, a gente gera uma lesão muscular exatamente para provocar uma adaptação no corpo, para repor e aumentar o estoque de proteína, fazer uma síntese que o músculo ele é feito de proteína e aumentar o volume dessas fibras musculares. Se eu não tenho esse aporte de proteínas da alimentação, eu não consigo ganhar força. Pelo contrário, eu começo a consumir o pouco que me resta. Então, eu só posso ter um ganho de força se eu treinar, mas se eu tiver uma ingesta adequada de proteína. Então, a alimentação é carro-chefe quando a gente fala em ganho de força muscular. Preciso consumir quantidade mínima de proteína na refeição, seja proteína de origem animal, vegetal, e aí, dependendo, né, se o paciente é vegetariano, se é vegano, precisa de um acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista, para fazer esse ajuste, talvez suplementação da melhor forma, mas eu preciso ter proteína suficiente para ganhar massa, senão eu falo que eu corro na subida, não tem como. Então, e me ajuda no seguinte, Carla, eu quero me orientar o meu paciente que está aqui sobre o que ele precisa fazer. Então, estou entendendo aqui que ele precisa ganhar massa magra para ele ficar mais forte, e isso aí eu estou imaginando que ele não vai conseguir com exercício aeróbico. E estou dizendo que ele precisa perder peso, porque a gordura é ruim para câncer e outras doenças, e isso ele não vai conseguir muito, né, Me explica o que eu tenho que dizer para o meu paciente fazer. Tu falou 150 minutos por semana, de um exercício moderado, musculação e exercício aeróbico. Como é que eu vou associar essas duas coisas para eu ter os dois? Tá. Quando a gente fala em saúde, sem ganho de músculo, sem perda de peso, a gente precisa o movimento, 150 a 300 minutos semanais. E para eu manter a minha massa magra, porque entendam que independente se eu tenho algum tipo de doença ou não, a partir dos 30 anos a gente vai perder músculo. E aí não é só para as mulheres, não é só para menopausa, não é só para paciente que está em tratamento oncológico. Todo mundo que não faz nenhum tipo de exercício de força vai perder músculo anualmente. Então, para eu não perder, eu preciso no mínimo 2 vezes por semana treinar força. Independente se eu faço caminhada, corrida, bicicleta, eu preciso treinar força no mínimo 2 vezes por semana. Quando a gente fala em emagrecimento, eu preciso gastar mais calorias. Claro que o exercício aeróbio é o que tem maior potencial de gasto calórico num curto espaço de tempo, porque eu consigo manter o exercício por muito mais tempo que os treinos de força. Só que se eu fizer só exercício aeróbico e não treinar o mínimo de 2 vezes por semana de força, grande parte da perda de peso vai estar relacionada à perda de músculo. O que acaba acontecendo se a gente perde muito músculo? Além de gerar uma fraqueza, uma fadiga, a gente cai o nosso metabolismo basal. O que é esse metabolismo? É a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa para se manter vivo, parado. Por isso que grande parte das pessoas que perdem peso muito rápido ganham esse peso e às vezes até um pouco mais do que estavam. Porque grande parte dessa perda de peso foi relacionada ao músculo. E aí, se eu gastava 1.800 calorias para ficar viva durante o dia e perdi muito músculo, aquilo cai para 1.600. Aí a pessoa fala, eu já estou comendo pouco, não como quase nada e parei de emagrecer. Por que parou de emagrecer? Porque assim como você está comendo menos, o corpo também está precisando de menos energia porque tem menos músculo. E a única forma da gente mudar essa situação
é ganhar massa magra. Então, eu também preciso da musculação, do fortalecimento, para não perder tanto músculo. Então, ele também é importante no emagrecimento. E quando a gente fala de ganho de força, eu não preciso focar tanto no exercício aeróbico. É importante fazer? Sim, principalmente para a saúde cardiovascular. Mas se o meu foco é fortalecimento, hipertrofia, ganho de músculo, eu tenho que focar no treinamento de força, tá? Lógico que a gente sempre recomenda o mínimo possível para manter o treinamento aeróbico para condicionamento cardiovascular, saúde mesmo. Agora, para hipertrofia, eu preciso focar no fortalecimento e ingesta proteica. Meninas, 2 vezes de fortalecimento muscular, 3 vezes de atividade aeróbica, tem que conseguir, né, Carla? Ia Não ser tem perfeito. desculpa. Ia ser lindo se vocês chegassem no consultório dizendo: eu estou fazendo 2 dias de fortalecimento e 3 de aeróbico. Essa é a meta para 2022 para quem não faz ainda, né, Carla? E pode ser no mesmo dia, né? Tem muita gente que pergunta: ai, Carla, eu posso fazer a caminhada e a musculação no mesmo dia? Interfere? Gente, isso tudo é mito, tá? Não existe aquela história, se eu treino musculação antes e faço aeróbico depois, emagreço mais ou emagreço menos. Pode treinar no mesmo dia? Pode. Se tem condição, se tem tempo, pode fazer, porque são treinos que não concorrem entre si, porque o metabolismo é diferente. Então, para otimizar, faz os 30 minutos de caminhada, a musculação, um treino básico demora em média de 20 a 30 minutos também, fez 1 hora de exercício, cumpriu a meta, vai chegar na consulta com a tarefa, ó, 100%. Vai fazer a médica de vocês que vocês amam feliz. Olha que coisa linda. Carla, e tem uma pergunta que a Beatriz me fez há um tempo atrás, eu falei: assiste a live que nós vamos responder. Com relação à questão daqueles exercícios eletroestimulados, que a pessoa põe um monte de fio pelo corpo ali, fica dando choquinho, aquilo funciona? Não, a gente não tem comprovação científica de que a eletroterapia funcione para ganho de massa muscular, para qualquer tipo de ganho em relação à hipertrofia. O que a gente tem como comprovação da eletroterapia é para benefício para paciente neurológico associado ao treino, né? Então não é só colocar o eletroestimulador, ele precisa treinar junto, mas isso é para paciente que tem déficit neurológico. Para quem está saudável, para quem quer ganhar força, não adianta, nada faz milagre, gente. Não vem do céu. O choquinho não vai resolver o problema. Nem para emagrecer, nem para ganhar força. Lamento dizer para vocês que me perguntaram que não adianta ficar lá levando choquinho, que não vai funcionar nada, né, Carla? Não. Ô, Carla, e me explica sobre a yoga e o Pilates, onde que eles entram nisso? Porque às vezes a paciente chega no consultório e fala: tô fazendo Pilates 2 vezes por semana, ela leva bronca. Tô para te dizer que eu acho pouco. Pilates, só eu falo, tu tem que fazer alguma coisa aeróbica. A principal causa de morte nas mulheres é doença cardiovascular. O Pilates não protege o coração. E para a mama, Carla, a gente está muito focado no exercício aeróbico, que ele é importante. Por conta da cardiotoxicidade. Então, sim. E o que tu achas disso? O Pilates, ele entra como um exercício de fortalecimento, né? E assim como qualquer modalidade de exercício, tudo vai depender da carga, tá? Porque se a gente faz um Pilates, mas faz numa intensidade muito leve, ele não vai nem conseguir trazer o benefício cardiovascular como um exercício aeróbio, porque a gente caracteriza exercício de baixa intensidade e longa duração como aeróbio, e ele não tem carga suficiente para gerar benefício de ganho de força. Então, pode fazer o Pilates como fortalecimento? Pode, só que não é para ser uma coisa fácil. A gente tem que sentir o peso, né? Então, não é para terminar a sessão e falar: nossa, parece que eu não fiz nada. Aí não valeu de nada mesmo. Então, desde que a gente saiba ajustar a intensidade, ele conta como exercício de fortalecimento. Mas é isso que a doutora falou. Para treino cardiovascular, se a gente quer benefício para cardiotoxicidade, é aeróbio, pessoal. Então, não tem desculpa. No mínimo 3 vezes por semana tem que sair para caminhar, passear com o cachorro, andar de bicicleta, fazer salto dentro de casa. Então, alguma coisa aí de aeróbico precisa estar na rotina. A yoga, ela tem a mesma premissa na questão de fortalecimento, né? Então, principalmente algumas posturas exigem um tônus muscular maior. Ele tem um benefício muito grande na parte de controle de respiração. Então, tem grandes estudos que mostram a questão do auxílio na saúde mental, mas também na questão cardiovascular,
a gente não tem nada, porque o exercício físico do yoga, ele não caracteriza também o aeróbio. Então, ele é um fortalecimento, ajuda bastante na saúde mental por conta dos exercícios respiratórios, mas não substitui o aeróbio. O aeróbio vai ter que estar com vocês sempre, é mandatório, não tem desculpa, faça chuva, faça sol, independente do objetivo, tem que fazer o aeróbio. Sensacional. Então, meninas, quem levou branco levou certo. Porque a Carla está dizendo que nós somos de fortalecimento muscular, ok, para o Pilates e para yoga, para fortalecimento, mas nós precisamos colocar o aeróbico, então por isso que vocês levaram bronca. Tenho certeza que agora vocês entenderam, né? Carla, e olha só, vivo isso na minha casa. O paciente idoso, né? Então, assim, o paciente mais velho que não teve o hábito de fazer exercício ao longo da vida, que é uma pena, né, Carla? O corpo da gente tem memória, a gente judia dele a vida inteira, quando a gente chega a ficar mais velho, a gente não vai ter uma vida legal. E eu tá tendo muita paciente idosa, ou sobre efeito colateral de medicação, né? Minha sogra usa corticoide, começa a fazer o exercício, dá taquicardia e não faço exercício, porque eu começo a fazer, passo mal, porque o meu coração dispara. Como que você orienta esse sedentário que está muito acima do peso, o paciente idoso que está sob efeito? Como é que ele começa, Carla? Como é que você orienta o seu paciente idoso para começar o exercício? Aos poucos, né? Então, apesar da recomendação ser esses mínimos 30 minutos, a gente começa respeitando o limite. Então, hoje dá para fazer 10 minutos, vamos fazer 10 minutos. O que acontece com grande parte dos idosos que nunca fizeram exercício, eles chegam na vida idosa com muito pouca massa muscular. Então, eles têm um processo que a gente chama de sarcopenia, que é quando a gente tem uma perda significativa de músculo, que isso impacta na função do indivíduo idoso. Então, grande parte das vezes, a gente não consegue ir direto para o aeróbico, apesar do aeróbico ser o mais indicado. A gente primeiro precisa fortalecer, dar uma condição de massa muscular suficiente para que ele consiga suportar o exercício aeróbio. Porque o que acontece? Quando ele perde muito músculo, ele sobrecarrega a periferia, porque ele fadiga, ele não tem músculo, e consequentemente ele acaba sobrecarregando a parte cardiovascular por demanda de energia de oxigênio. Então ele não consegue trabalhar o aeróbico porque ele não tem força muscular. Então o primeiro passo é fortalecer e depois a gente começa a introduzir o exercício aeróbio. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então, vamos dizer assim, os 30 minutos ou um programa completo para idosos que estão com sarcopenia, que estão num processo de fragilidade. Então, a gente começa com uma média de 4 a 6 exercícios de força, vai aumentando até chegar nesses 10 exercícios, que é o que a gente tem como recomendação. Teve ganho de massa muscular, começou a melhorar a capacidade, sensação de fadiga e exaustão, a gente começa a introduzir os exercícios aeróbicos. E aí, exercício simples. A mesma dica que eu dei que dá para fazer em casa, né? Então, esticar o joelho, ficar na ponta dos pés e voltar, sentar e levantar da cadeira, levantar os braços, pegar um bastão, um cabo de vassoura, elevar e trazer na frente. Então, são exercícios simples que a gente consegue fazer em casa. Pegar uma almofada, apertar a almofada com a mão, colocar entre as pernas, apertar a almofada entre as pernas para fortalecer a parte interna da coxa. Então, a gente precisa começar, né? E tem tantos exercícios simples que a gente consegue fazer em casa, sem nenhum tipo de equipamento, que dão bastante resultado. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas você tá passando isso como personal? Dá resultado, gente. E Carla, a gente, como eu disse, né, meninas, tem os aplicativos todos, a pandemia ensinou pra gente que dá para fazer tudo em casa. Existe algum específico para o paciente idoso? Porque nenhum que eu entrei considerava isso, não, né? Precisa de Não tem nenhum assistência específico mesmo, né? para idoso. O que a gente começa a colocar e adaptar, e até existe uma cartilha da pessoa idosa, o Sistema Público de Saúde tem, e tem algumas sugestões de exercício. Eu não sei se a gente consegue encontrar isso disponível em algum tipo de site do Ministério da Saúde, mas na cartilha da pessoa idosa existe algumas dicas de exercício simples que a gente consegue fazer em casa. Entendi. Meninas, então a Carla está dizendo o seguinte, o idoso precisa fazer exercício, eu mando ele caminhar, que ela está dizendo, veja bem, calma, antes da caminhada vamos fortalecer o músculo, depois que você tiver fortalecido, a gente começa a atividade aeróbica, essa é a dica. Ela está dizendo que a gente não pode colocar o idoso para fazer aplicativo porque ele não respeita a condição dele, e a gente vai sugerir aqui, né, Carla, que tem algum tipo de assistência na academia ou contratar alguém para poder ficar de olho neles e dar essa evolução que ele precisa, né?
Exatamente. Tem alguns aplicativos que aí não seriam nem de educação física ou fitness, né? Mais voltados para fisioterapia. Esses têm alguns exercícios que o idoso consegue fazer, mas não existe nenhum aplicativo específico de exercício físico para idosos. Entendi, Carla. Então vamos lá, Carla. Em relação à questão do. Teve alguém que perguntou aqui sobre a quantidade de duração do exercício ali. Então, por exemplo, a gente falou que tem que fazer 150, pelo menos 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Pode fazer 15, essa é a pergunta, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Isso para ganhar condicionamento também para a parte cardiovascular? Também, até para a parte cardiovascular, eles consideram blocos mínimos de 10 minutos. Então, eu posso fracionar ele durante o dia, desde que eu tenha blocos mínimos de 10 minutos. Eu preciso de, no mínimo, 10 minutos sequenciais para gerar alguma adaptação. Mas aí eu vou até reforçar isso para ganho de condicionamento. Quando a gente fala, via geral, não tenho nenhum tipo de objetivo específico para ganho de condicionamento, todo movimento conta, né? Até a última diretriz, a gente desconsiderava se eu fizesse 3 minutos de exercício, eu não contava isso durante o dia. Tinha que ser blocos mínimos de 10 minutos. Mas para recomendação, independente de condicionamento, é aquela história do todo passo conta, todo movimento conta, pouco é melhor que nada. Mas se eu quero ganhar condicionamento, eu preciso do bloco mínimo de 10 minutos. Entendi, Carla. Então, do ponto de vista cardiovascular, meninas, eu preciso que vocês façam atividade física aeróbica para proteger o coração, que as mulheres morrem de doença cardíaca mais que qualquer outra coisa. E preciso que vocês façam atividade aeróbica para câncer de mama, porque isso impacta. A Carla está dizendo que existe uma quantidade mínima de exercício para eu conseguir esse benefício, e o tempo mínimo durante o dia é 10 minutos, né, Carla? É isso que você falou, né? É isso. Menos de 10 minutos a gente não conta para benefício cardiovascular. Carla, várias pessoas perguntaram, pedindo, meninas, faltam 7 minutos. Tô com 500 milhões de perguntas, meu Deus, passa muito rápido. Atividade aeróbica, Carla. Então a Silvinha aqui está perguntando crossfit, vôlei, se pode fazer para o linfedema. Então eu acho que essa resposta é rapidinha, né, Carla? Você disse que não tem restrição, que pode, né? Problema nenhum, é só respeitar o limite do corpo. E em relação ao que é atividade aeróbica que eu estou pedindo para elas fazerem, Carla, dá uma lista de coisas aí para esse pessoal fazer. Atividade aeróbica é qualquer atividade que você vai conseguir manter por um longo período sem necessidade de interrupção. Então, são os exercícios contínuos, de menor intensidade. Aí até tem uma pergunta, beach tênis é aeróbico? Beach tênis ele é um misto de aeróbico, porque você fica um longo período de tempo fazendo, e de força também, porque tem momentos que você acaba tendo que colocar uma explosão muscular. Então, assim, via de regra, os exercícios cíclicos, caminhada, corrida, bicicleta, natação de baixa intensidade, ciclo de braço, né? Então tem aquela opção de fazer o ciclo ergômetro de braço, ou qualquer outra prática de menor intensidade e contínua. Os aeróbicos clássicos são esses que eu falei para vocês. E é o que tem melhor resultado para benefício cardiovascular. Então, como a doutora disse, as mulheres morrem mais de doenças cardíacas. E aqui eu vou até colocar um parênteses. Não só as mulheres, população mundial morre mais de doença cardíaca. Melhor jeito de prevenir é exercício cardiorrespiratório, que são os exercícios aeróbicos. Contínuos, de maior duração e baixa intensidade, que eu consigo fazer por um longo período. Ok. Dança então, vale, ó. Eu vi aqui a Maria Cristina perguntando, dança vale? Vale. Eu não consigo sair de casa, liga o som, bota uma música e fica dançando, galera. Na verdade, essas mulheres que estão aqui são de fato sensacionais. A maioria delas, a gente olha e reconhece o nome, porque muita gente aqui, Carla, mudou o padrão de vida. Muitas delas estão aqui, pessoas que não faziam exercício, que começaram a fazer atividade física, e isso, sem dúvida nenhuma, né, Carla, é fundamental para que a gente fique saudável. E não consigo, fico feliz quando eu vejo que as minhas pacientes estão aqui perguntando, se importando, e que muitas delas eram pessoas que não faziam nada, muitas sequeladas de tratamento, gente, tem muita gente aqui. Eu vou citar uma específica, que é a Maria Cristina, que está aqui. Ela tomava uma medicação que judiava bastante dela, porque trouxe ela muito jovem para a menopausa, ela perdeu peso, ela está fazendo exercício, ela chegou no meu consultório inteirona,
começou a fazer exercício, estava despedaçada pelo tratamento, e começou a fazer exercício e ela conseguiu reverter. Então, eu acho que tu deves pensar isso também, né, Carla? Que é possível contornar absolutamente toda desculpa que a gente tem aqui. Obesidade, idade, problema no joelho, dor articular, fadiga. Diz isso pra gente, Carla. A gente consegue suplantar isso tudo, né? Com certeza. Eu brinco que o exercício físico é o remédio para tudo, né? Então, se a gente quer melhorar o humor, exercício físico. E se a gente quer melhorar a saúde cardiovascular, exercício. Melhorar a força, exercício. Autoestima, exercício. Saúde mental, exercício. Então, tudo que vocês imaginarem, o exercício físico vai ser benéfico. Para melhora do sono, para melhora da ansiedade, depressão, para força, para reduzir os sintomas da menopausa, minimizar os efeitos colaterais da medicação. Gente, exercício físico é bom para tudo. Eu falo que é a melhor pílula que existe no universo, é exercício físico. Então a gente tem que se esforçar para colocar na nossa rotina. Eu sei que não é fácil, a gente coloca um monte de barreiras, é o tempo, um dia tá frio, outro dia tá chovendo, outro dia tá calor demais. Criem uma rotina, né? Então tudo que a gente coloca uma rotina fica mais fácil. Optem por fazer esses exercícios ou dentro de casa ou em locais próximos do trajeto de vocês, casa, trabalho. Tudo que a gente tem que desviar fica mais difícil. Comece pelo que dá para fazer, né? E pelo que você gosta. De preferência, com o apoio de pessoas próximas. Então, marca de fazer a caminhada com a vizinha, com o marido, com o filho, com o cachorro. Porque tudo que a gente faz com um par, a gente tem um estímulo de compromisso. Então, às vezes, naquele dia eu tô com preguiça de fazer, mas eu combinei com a doutora Adriana de caminhar e eu vou falar, puxa, hoje eu não posso faltar porque eu já combinei. Então, um acaba motivando o outro. E tracem metas alcançáveis, né? Então, eu sei que às vezes, hoje eu não consigo treinar todos os dias, mas vou colocar aí 3 vezes por semana eu consigo fazer. Então, a minha meta vai ser 3. Deu para ajustar a rotina? Eu aumento a frequência. Então, metas alcançáveis, coisas que eu gosto de fazer, que dê para fazer dentro da minha rotina, próximo à minha casa, ao meu trabalho, que não necessite desviar muito. E se programem. Tudo que a gente consegue planejar fica mais fácil para a gente executar. A gente sempre fala, até teve essa pergunta, qual que é o melhor horário do exercício, né, Carla? Eu faço exercício muito cedo, não aprovo, não mando ninguém fazer no horário que eu faço, porque é o que eu posso, e eu escolhi trabalhar, né, Carla, ter carreira, então eu tenho que me virar para conseguir. Não tem um horário certo, né, Carla? É o horário que a pessoa Não. consegue, né? Exatamente, é o horário que dá para encaixar na rotina. Tem pessoas que falam, se eu treinar à noite vai interferir no sono. Isso é muito pessoal. A gente não tem nenhuma comprovação científica que fala que treinar à noite faz mal para o sono ou treinar de manhã faz bem para o resto do dia. Tem pessoas que respondem muito bem. Então, eu, por exemplo, eu posso treinar às 11 horas da noite, tomei um banho, deitei na cama, eu durmo. Meu marido, se fizer isso, talvez ele demore um pouco mais para baixar a adrenalina e conseguir pegar no sono. Então, isso é muito individual. Não existe melhor horário. É o horário que você consegue fazer e que vai gerar um efeito positivo para você. Carla, você é fantástica. Eu tenho Imagina você que é, certeza, doutora. eu tenho certeza que vai ser isso que eu vou ouvir. Eu tô para te dizer que eu aprendi um monte com essa live. Espero que o pessoal que esteja aqui também. Gostaria muito de te agradecer. Isso é um serviço de saúde pública. A gente está fazendo live no Instagram, está compartilhando essas lives para todo mundo, porque isso é muito importante. Só posso agradecer de alguém de tão alto nível gastar o seu tempo com a gente, né, meninas? Muito, Imagina, muito, doutora, eu muito que obrigada. agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder colaborar e fico sempre à disposição. E meninas, parabéns por todo o esforço, podem contar comigo que eu puder ajudar e eu fico à disposição. E, doutora, parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada, fico feliz de poder participar. Meninas, olhem que coisa linda essa mulher falando. Mulherada arrasa. Vocês que estão vendo aí, a mulherada arrasa. Carla, inspirador, muito obrigada. Boa noite para ti, espero te ver nos nossos eventos por aí. Eu que agradeço, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite para todo mundo. Eita.